Muito bem, estamos começando então mais um estudo bíblico diário, né? E aqui é o episódio de número 19. E agora vamos estudar 3 versículos da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de número 9, 10 e 11. Tudo bem, pessoal? Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Apenas 3 versículos para hoje, tá bom? Estamos estudando Filipenses já tem um mês praticamente, né? Versículo por versículo, e chegamos aqui ao capítulo 2, o versículo 9. Vamos então à palavra de Deus? A palavra diz assim, olha: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Você está acompanhando comigo, ó? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, até aqui. Como a gente sempre faz, né, antes do estudo, a gente faz aquela introdução para entrar, né, propriamente dito nos versículos que nós lemos. Então vamos lá, pessoal. Nessa introdução aqui é bom, você que talvez esteja assistindo pela primeira vez. Hoje, nós vamos concluir um bloco de versículos que começamos ontem, né? Na verdade, no versículo 5. Né? O versículo 9 é continuidade da ideia principal do versículo 5, né? Onde Paulo começa esse bloco de versículos, essa perícope, né, que a gente chama tecnicamente no estudo bíblico. Ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. E aqui ele vai dizendo: antes mesmo assumiu a forma humana, né, se esvaziou de si mesmo, a forma de servo, obedeceu como homem até a morte de cruz. Aí falamos sobre isso ontem, foi lindíssimo também, quero te motivar a voltar a estudar o estudo de ontem, foi lindo. Aí ele continua a ideia, né? Pois pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, o versículo 9 é a continuidade da ideia que começou no versículo 5. É sempre bom lembrar que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava numa prisão em Roma, né, a uma distância de 1000 quilômetros daquela igreja de Filipos. Paulo plantou aquela igreja lá em Filipos na sua segunda viagem missionária. E lá naquela igreja, quem se converteu foi Lídia, né, a vendedora de púrpura, o carcereiro que estava com Paulo e Silas na prisão, lembra? Meia-noite as cadeias foram quebradas, a jovem possessa de demônios também que foi liberta. Né? Então naquela cidade muitas pessoas se converteram, dentre elas essas que eu falei aqui, né? E essa igreja, depois que Paulo fez a segunda viagem missionária, depois que plantou e depois que ele saiu, essa igreja cresceu, essa igreja avançou, alcançou muitas pessoas para Jesus, né? E Paulo, agora preso, impedido de ver e de rever os irmãos, ele, daquela prisão, daquela quarentena, ele escreve uma carta, né, para encorajar os irmãos, para edificar a fé dos irmãos, para fortalecer os irmãos. E é a carta que nós estamos lendo, a carta da quarentena, né? É interessante que naquela época, gente, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha, né? O YouTube daquela época era carta, né? Hoje eu estou usando aqui o Instagram para comunicar uma mensagem até você. Se naquela época tivesse Instagram, certamente Paulo usaria. Mas naquela época tinha carta. Carta era o Instagram da época, era o YouTube da época. Então Paulo escreve aquela carta e envia aquela carta para Filipos pelas mãos de Epafrodito, né, um dos seus auxiliares, né? E o que chama atenção nessa carta que Paulo escreve é que mesmo preso, né, mesmo aguardando a saída da sua sentença, na verdade, o seu julgamento, Paulo demonstra uma alegria, uma fé, uma esperança tão grande, né, de maneira que a gente diz até sobrenatural. Tanto é que Paulo tinha esperança de ser solto e rever os irmãos ali
na igreja de Filipos, né? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com muita alegria. Então ele vai descrever no capítulo 1 como foi, né, a palavra de encorajamento para aquela igreja, a sua saudação. Ele vai descrever a saudade que ele tinha dos irmãos, quando finalmente chegamos no capítulo 2, né? E nesse ponto da carta do apóstolo Paulo, do capítulo 2, Paulo vai expressar a sua preocupação com um problema que estava acontecendo naquela igreja de Filipos, que era o problema da divisão, que era um problema da falta de unidade, né? Paulo, ele então vai tratar desse assunto de uma maneira muito séria com aquela igreja. Paulo estava preocupado com a unidade daqueles irmãos, né? E Paulo anteriormente já havia alertado sobre isso, né? E infelizmente esse problema da divisão que tinha naquela igreja, infelizmente tem na igreja hoje, né? Infelizmente essa divisão, essa desunião é uma triste realidade em muitas igrejas. Então Paulo, no versículo 5, ele vai começar falando, na verdade, né, explicando para a igreja o remédio para aquela divisão, o remédio para aquela falta de unidade. E qual é o remédio para resolver aquele problema na vida da igreja? Qual é a solução que nós vemos aqui para a falta de unidade dentro da igreja ou dentro de qualquer organização, né, qualquer família? Qual é o remédio? Aí Paulo vai dizer: irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Então Paulo vai dizer, olha, o remédio para a falta de unidade, o remédio para essa desunião é Cristo. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós já resolvemos todos os nossos problemas, não é verdade? Então Paulo vai dizer que temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E que sentimento é esse, irmãos? Que sentimento é esse que nós estudamos aqui ontem e vamos continuar aqui terminando hoje? É o sentimento da humildade. Humildade, né? Não existe unidade sem humildade. Cristo é o exemplo maior de humildade. E sem humildade não tem unidade. Muitas igrejas estão divididas, né? Consequentemente, por quê? Por causa do orgulho, por causa do ego, da vaidade, da vanglória que o próprio apóstolo Paulo descreveu nos versículos anteriores. Por quê? Por falta de humildade, porque as pessoas não querem ser como Jesus. Mas Jesus é o nosso maior exemplo. Por isso nós temos que olhar para Cristo. Amém, irmão? Se nós formos como Cristo, se nós agirmos como Cristo, se nós amarmos como Cristo amou, se nós jamais iremos perder o alvo, né? Esse é o ponto principal que Paulo está tratando aqui. O exemplo de Cristo para que todos nós devemos seguir para vivermos em unidade. E o que Cristo fez? E que exemplo nós temos que seguir de Cristo? Aí eu falei isso ontem, eu estou só resumindo, né? Ele se humilhou, Cristo se esvaziou, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo, ele tomou a semelhança de homem, ele obedeceu, olha, até a morte e morte de cruz, né? Então, nós aprendemos aqui que quando Cristo passou por todo esse processo de humilhação, né? Ele sendo Deus, não supôs ser como Deus, ele se tornou servo como um homem, obedeceu até a morte de cruz. Fala da humilhação de Cristo, né? Então nós aprendemos muitas lições com a humildade de Cristo, com a humilhação de Cristo. Não dá para falar tudo que eu já falei ontem aqui, porque o tempo não vai permitir, então estou só dando um resumo, né? Então nós aprendemos muitas lições de humildade para mantermos a unidade. Mas aqui tem uma virada no versículo 9, porque aquele mesmo que se humilhou, agora ele é exaltado. Por isso que vai começar no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou, aleluia, sobremaneira. Então veja, ontem falamos da humilhação de Cristo, agora vamos entrar na exaltação de Cristo, porque os humilhados serão exaltados. Amém, irmãos? Deus exalta
aqueles que querem ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? Você quer seguir o caminho de Jesus? Então Deus vai te exaltar. Mas o caminho da exaltação é a humilhação. É ser como Jesus. Então, seja humilde, né? Não deixe que o orgulho, não deixe que o rancor, o ego ou a mágoa tome o seu coração, né? Volte para o centro da vontade de Deus, né? Volte para a obediência à palavra. Ainda que em algum momento pareça humilhação, mas sabe, Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Amém? E é isso, com isso nós aprendemos, né, com o exemplo de Cristo, o caminho da humilhação, mas a exaltação de Deus para a sua vida também. Amém? Por que há muita divisão na igreja? Por que há muita desunião? Porque as pessoas não querem se humilhar, não querem se quebrantar, não querem, sabe, reconhecer os seus próprios erros, não querem ter paciência com os irmãos que erram, né? Então isso aqui é um caminho de humilhação. Então Cristo, ele desceu, né, das mais altas alturas e foi ao mais profundo abismo, que foi o inferno. Mas Deus o exaltou. Amém, irmãos? Então Cristo é o nosso maior exemplo, né? Cristo é o nosso maior exemplo. Ele usou a sua própria vida para descrever o seu próprio ensinamento, que aquele que se humilha será exaltado. Então Cristo vai nos ensinar. O que Cristo nos ensina, irmãos, nessa história? E Paulo nos ensina através de Cristo, né? Que o caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. Que a estrada para a glória, ela passa pela cruz. Cristo se humilhou, mas o Pai o exaltou. Amém? Por isso que a partir do versículo 9, Paulo vai fazer aqui essa transição da humilhação para a exaltação de Cristo. Vejamos então o que diz o versículo 9, agora vamos entrar propriamente dito no texto de hoje. Ok? Já fiz aqui uma rápida introdução só para te situar. Lembrando que Paulo está tratando de um assunto prático da vida da igreja, que é a questão da união, da unidade. E para isso ele vai usar um assunto muito profundo, que é a questão da encarnação de Cristo, da humilhação de Cristo, da exaltação de Cristo. E agora entramos na exaltação. Olha o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 9. Vamos ficar só até aqui? Vamos entender esse texto, né? Existem aqui algumas verdades sobre a exaltação de Cristo que começa no 9 e também vai passar pelo 10 e pelo 11, mas eu vou começar com o 9. Sobre a exaltação de Cristo, irmãos, nós aprendemos que a exaltação de Cristo, ela é obra de Deus. Anota aí. Número 1. Primeira verdade que nós aprendemos com relação à exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo é obra de Deus. Deus o exaltou. Olha aqui o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou. Então deixa eu te falar, o que a Bíblia nos ensina é o seguinte: Deus é quem nos exalta. Deus é quem nos exalta. Quando o homem se exalta, Deus o abate. A soberba precede a queda. Agora, voltando aqui, quando o homem se humilha, Deus o exalta. Amém? Deus não deixou Cristo na sepultura. Deus o levantou da morte. Foi Deus que o exaltou. Deus o levou de volta para o céu. O Pai o levou de volta para o céu e o glorificou. Atos capítulo 2, versículo 33, fala que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. O Senhor Jesus teve a hora da humilhação, a hora onde ele foi ali humilhado, mas teve a hora da exaltação. A hora de Cristo chegou, né? Então eu quero dizer para você também, eu não sei que tipo de humilhação você tem passado, ou se para você aparentemente é uma humilhação, eu quero dizer uma coisa para você: continue sendo como Jesus, porque a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. O Senhor Jesus, na hora da sua humilhação, os homens cuspiram nele, mas o Pai o exaltou. Os homens lhe deram nomes insultuosos, nomes horríveis, mas o Pai o exaltou. Deu o nome a Cristo que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Então a exaltação de Cristo é obra de Deus.
Deus é que exalta a pessoa. Deus é que exaltou a Cristo e Deus é que vai nos exaltar também. Mas o caminho da exaltação é a cruz, é a humilhação. Você sabe por que há muita divisão no seio da igreja? Por causa dos títulos, por causa dos cargos. Muitas pessoas não querem se humilhar, não querem obedecer porque se acham os tais, porque tem um título na frente do nome. E porque acham que são melhores que as outras pessoas, querem se autopromover, querem se autoexaltar, e com isso não querem se submeter, não querem obedecer, entende? E muitas vezes, em nome do título, querem subjugar seus irmãos. Então eu quero dizer para você, esse não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho da humilhação. Quem vai te exaltar é Deus. Amém? Quem vai te exaltar é Deus. Mas há um caminho para percorrer. É o caminho do quebrantamento, o caminho da humildade, o caminho da humilhação. Amém? E o que a gente pode aprender também com relação à exaltação de Cristo, além de ser Deus que exalta, é que a exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. Incomparável. Deus vai te exaltar, ok? Deus vai me exaltar, ok? Mas olha, a exaltação de Cristo é incomparável. Olha o que diz o versículo 9. Vamos continuar lendo. Deus o exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira, no grego, significa super exaltado. Super exaltado. Significa que Cristo, quando foi exaltado, ele foi super exaltado. Ou seja, ninguém foi além do que Cristo foi. Ninguém. Ninguém subirá tão alto quanto Cristo. Quando nós formos para o céu, os salvos, quando forem para o céu, pode ter certeza, Cristo foi além do céu. Hebreus capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que ele penetrou os céus. Ele subiu acima de todos os céus. Sabe o que significa isso? Que ainda que Deus te exalte, ainda que Deus te coloque num patamar elevado, lembre-se, você sempre estará abaixo de Cristo. Ainda que você chegue a um topo máximo de líder supremo na sua igreja, na sua empresa ou em qualquer esfera, Cristo sempre será o mais exaltado. Sempre será o líder maior. Sempre será o cabeça. Ninguém se comparará a ele. Nenhum de nós. Por isso que a palavra diz, Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, isso aqui deve nos encher de temor. Para nos lembrar o seguinte, para nos lembrar que nós continuamos sendo servos de Cristo, independente da posição, do título que o Senhor nos leve a ter. Todos nós somos servos de Cristo. Infelizmente, tem gente que causa muita divisão na igreja, em alguns lugares, porque se esquece disso. Tomam decisões ao seu bel prazer, à sua própria conveniência, sem consultar a vontade de Cristo, sem submeter à vontade de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Então, Deus vai nos exaltar, Deus vai te exaltar, mas lembre, não importa onde você chegar, Cristo já foi exaltado sobremaneira. E a palavra diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo nome. Está aqui no versículo 9. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então essa exaltação é incomparável. Por isso que eu estou no segundo ponto. A exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. E Cristo foi conferido a ele o nome que está acima de todo nome. Não tem nenhum outro nome mais forte e mais poderoso que o nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que os enfermos são curados, que os perdidos são salvos, que os crentes são perdoados, que os cativos são libertos.
que as orações, elas são respondidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Interessante que no Novo Testamento também o Senhor Jesus é chamado de Kyrios. Kyrios, Christos. Kyrios, Christos, ou seja, Senhor Jesus Cristo. Esse Kyrios significa Senhor e dono de toda a vida. Senhor e dono de tudo. Ele é o Senhor e dono de tudo. Por isso que quem tem a Cristo tem tudo. Quem se submete a Cristo tem tudo. Por isso que ele mesmo disse, quem tem a Cristo, quem tem o Filho, tem a vida. Amém? Então lembre disso, o Senhor ele foi exaltado incomparavelmente. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar avançando aqui para o próximo versículo. Vamos continuar lendo, versículo 10. Né? Olha o versículo 10, o que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então veja, no versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, a exaltação de Cristo é obra de Deus, nós já vimos. A exaltação de Cristo ela é incomparável, é sobremaneira e está com o nome acima de todo, ele tem um nome acima de todo nome, incomparável. Mas em terceiro lugar, a exaltação de Cristo é uma exaltação que exige rendição de todos. Por isso no versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Veja, os nossos joelhos só podem se dobrar diante de Jesus. Nós não podemos nos dobrar diante de nenhuma imagem de escultura, de nenhum santo, de nenhuma suposta divindade que queira para si a glória que é de Cristo. Jamais. Então a exaltação de Cristo, ela exige uma rendição de todos nós. Amém? E ela é uma exaltação que exige rendição, né, em todos os espaços, no céu, na terra e debaixo da terra. Olha que forte isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja, quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, esses três mundos vão se dobrar aos seus pés. Os céus, a terra e o inferno. Os três mundos vão se dobrar a Cristo. Os céus, a terra e o inferno. Nos céus temos os anjos. Na terra, os homens. E no inferno, os demônios. Todos eles vão se dobrar de joelhos diante de Cristo. Uns vão se dobrar, como nós, salvos, e os anjos vão se dobrar com júbilo, com alegria. Outros vão se dobrar com pavor, com assombro. Não é verdade, irmãos? Uns farão com alegria, que são os salvos. E outros se dobrarão com remorso, porque estão condenados. Amém? Mas todos os salvos e todos os condenados se prostrarão diante de Cristo. Amém? Isso para nos mostrar que a exaltação de Cristo vai exigir uma rendição de todos nós. Amém? Então, uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que não se acha melhor do que Cristo, não se acha melhor do que as outras, ela se prostra diante do Senhor. Ela não se prostra diante dos problemas, mas ela se prostra diante daquele que tem todo o poder. Amém? Quarto lugar, a exaltação de Cristo será uma exaltação proclamada universalmente. Universalmente será proclamada, será dita, será confessada. Olha o que diz o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ou seja, será uma exaltação universal.
todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as culturas vão abrir suas bocas e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Todo-Poderoso Deus, diante de quem todos os poderosos do mundo terão que se curvar. Até aquelas pessoas que zombaram de Jesus, que negaram a Jesus, vão ter que se curvar diante dele e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aqueles que negaram ao Senhor, aqueles que não quiseram crer no Senhor, eles vão ter que admitir de joelhos: Ele é o Senhor. Aleluia! E será uma confissão pública, será uma confissão universal. Todos verão. Aqueles que hoje têm vergonha de confessar a Cristo, aqueles que blasfemam o nome de Jesus, naqueles dias eles terão que se curvar e confessá-lo diante de todo mundo. Então será uma exaltação proclamada universalmente. Aleluia! Todos os reis que já existiram nessa terra, até os que já morreram, todos, Hitler, Mussolini, faraós que existiram, todos, de todas as eras, eles vão ter que se curvar diante de Cristo. Todos os presidentes de todas as nações, famosos, ricos, todas as pessoas vão se curvar diante dele. Isso não significa que essas pessoas serão salvas. Não, não, não. Não significa que agora que elas vão se curvar, elas serão salvas naquele momento. Não, elas já estão condenadas. Elas já estão condenadas. Somente as pessoas que reconheceram agora Cristo como Senhor das suas vidas, que são salvas, elas não serão condenadas. Vão dobrar o joelho também, vão confessar Cristo ao Senhor. Todos, até os salvos naquela época, quando Cristo voltar, vão confessar. Mas os condenados também vão ter que confessar. Só que para os condenados não haverá mais segunda chance. Não haverá mais chance. A hora é agora de entregar a vida para Jesus. Então o que está dizendo aqui? Que nenhuma língua ficará em silêncio. E nenhum joelho ficará de pé. Todos, toda criatura se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo o universo vai ter que se curvar diante daquele que se humilhou, mas daquele que também foi exaltado soberanamente. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então talvez hoje você esteja sendo humilhado por alguém. Talvez hoje você esteja sendo vituperado, esteja sendo jogado de lado. Pastor, é muita humilhação que eu passei nessa igreja. É muita humilhação que eu passei nesse lugar. As pessoas me desprezam. As pessoas me usaram, me descartaram. Deus está vendo. Os humilhados serão exaltados. Continue no caminho de Jesus. Continue no caminho da humildade. Seja como o Senhor. Amém? Porque nós aprendemos até aqui que a exaltação é uma obra de Deus. Deus é que nos exalta. A exaltação de Cristo foi uma exaltação incomparável, sobremaneira. Ainda que Ele te exalte, você estará debaixo do senhorio de Cristo. Nunca deixe, nunca perca, nunca deixe a vaidade entrar no seu coração. Amém? Todos terão que se render, se dobrar diante de Cristo. Não dobre os seus joelhos diante dos homens. Não dobre os seus joelhos diante dos problemas. Não se curve diante das ameaças. Dobre os seus joelhos diante de Cristo e declare: Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E será uma exaltação proclamada universalmente. Em último lugar, a exaltação de Cristo, ela tem um propósito estabelecido. Olha o que diz o versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, esse toda língua confesse é a proclamação universal. Todos vão proclamar. Vão proclamar o quê? Duas coisas. Primeiro, qual é o propósito da exaltação de Cristo? Primeiro, primeiro, né? Aqui, ó, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o primeiro propósito desta exaltação é o seguinte: é entender que Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor.
Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Aqui fala do senhorio de Cristo. A ênfase de toda a pregação apostólica dos apóstolos, dos evangelhos, é declarar Cristo como Senhor. As pessoas hoje, elas não querem se dobrar diante de Cristo. E Cristo não aceita dividir o seu senhorio com ninguém. Ou ele é o único Senhor da sua vida, ou ele é o único Senhor da sua vida. Ele mesmo disse isso, não tem como você servir a dois senhores. Ou vai agradar um e aborrecer o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Então deixa eu te dizer, não tem como você negociar isso. Ou você é servo de Cristo ou não é. Então hoje, sabe, Cristo está exaltado, Deus o exaltou sobremaneira. E nós devemos tê-lo como Senhor das nossas vidas. Muitas pessoas só têm Cristo como seu Salvador. Não, ele é meu Salvador. Ele morreu por mim. Ele perdoa meus pecados, mas eu não quero ele como meu Senhor, não. Eu é que sou o Senhor da minha vida, eu faço o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser da minha vida, não importa o que ele pensa, não. Eu é que sou o Senhor da minha vida. Quantos cristãos estão assim, irmãos? Vivendo as suas vidas fora do senhorio de Cristo. É por isso que tem muitos problemas nas igrejas. Divisões. Por quê? As pessoas não querem se submeter a Cristo. Não querem se submeter à palavra de Cristo. Por isso que a palavra diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Estão falando só Senhor, Senhor da boca para fora. Estão falando só Senhor, Senhor da boca para fora ou só domingo à noite quando estão na igreja, mas durante a semana vivem como um ímpio. Durante a semana se comportam como uma pessoa que não é cristã. Porque o Senhor delas não é Cristo, o Senhor delas é o próprio ventre, são os próprios desejos. E é possível que no meio dessa turma de pessoas que confessam Cristo da boca para fora, tenham aqueles que pensam que são salvos, mas não são. Estão enganando-se a si mesmos. Se humilhe diante da mão de Deus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. Quebranta o seu coração. Se renda a Ele como Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida não é o álcool. Não é a bebida. Não é a vaidade, não é a vanglória, não é o orgulho, não é a mágoa, não é a ira. O Senhor da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se renda a Ele. Então o propósito da exaltação de Cristo é reconhecer Ele como Senhor da nossa vida. O nome de Jesus é poderoso, meus irmãos. A Bíblia diz que Ele é. Por que nós temos que nos render a Ele? Porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor Jesus é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. O Senhor Jesus é o ancião de dias. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que era, Ele é aquele que é e Ele é aquele que há de vir. O Senhor Jesus, Ele é chamado de a porta das ovelhas, Ele é chamado de o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, o bispo das nossas almas. O Senhor Jesus, Ele é o cordeiro sem defeito, sem mácula, Ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, Ele é a árvore da vida, Ele é a palavra da vida, Ele é o pão que desceu do céu, que dá a vida. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Emanuel, Ele é a rocha fiel, Ele é o noivo, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o cabeça de todas as coisas. Meu caro amigo, minha amiga, Jesus tem sido tudo isso para você? Se Jesus tem sido tudo isso para você, os seus joelhos se dobrarão e a sua língua confessará que Ele é o único Senhor da sua vida para a glória de Deus Pai.
Então esse é o propósito da exaltação de Cristo. É que possamos reconhecer o seu senhorio sobre a nossa vida. Sabe por que tem muita divisão na igreja? Porque Cristo não é o Senhor dessas pessoas. O Senhor dessas pessoas que estão causando divisão na igreja é o título, é o cargo. Eu sou o diácono, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu é que mando aqui, eu manda nada. Todos nós estamos submetidos a Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da obra. Seja como Cristo, meu irmão. Seja humilde como Cristo. Que possamos olhar para Cristo e nos submeter à vontade dele. O que o Senhor está mandando você fazer? Ele está mandando você pedir perdão para aquela irmã. O Senhor está mandando você pedir perdão para aquela pessoa, porque você falou que não devia na hora que não devia, da maneira que não devia, mas o orgulho não deixa, né? Se o Senhor mandar você fazer, faça. Se o Senhor mandar você ligar para aquela pessoa, ligue. Se o Senhor, o que o Senhor está falando no seu coração? Será que muitas vezes nós somos duros de coração? Por isso que há muitas divisões nas igrejas. O Senhor está pedindo o que para você? Para você pedir perdão, para você perdoar. Que basicamente gira em torno disso. A desunião, a divisão, gira em torno disso. De mágoas, de ressentimentos. Então tudo seja para o senhorio de Cristo. Mas o segundo propósito da exaltação de Cristo está no final do versículo 11. Aleluia! Que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória de Deus Pai. Aleluia! Olha o que ele está dizendo, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Aleluia! O fim último de tudo não é a glória humana, não é a glória de uma pessoa, não é a glória de um ministério, não é a glória de uma denominação, não é a glória de um líder, é a glória de Deus. Ninguém vai se gloriar em si mesmo porque foi humilde. Ninguém vai se gloriar em si mesmo porque pediu perdão ou perdoou. Ninguém vai gloriar em si mesmo porque fez o que muitos não querem fazer, não. Tudo no final será para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse no versículo 13 que o que estava acontecendo naquela igreja era vanglória. Era o pecado da vanglória. Ou seja, querer glória para si. E toda glória que não é dada para Deus, ela é vazia. Ela é vã. Cristo se humilhou, Cristo suportou a cruz para a glória de Deus. Cristo ressuscitou, Cristo foi exaltado para a glória de Deus. Toda a vida, toda a obra de Jesus não foi para a sua própria glória, mas foi para a glória de Deus. E na igreja de Filipos, infelizmente, havia alguns que queriam satisfazer suas ambições pessoais, suas ambições egoístas. Mas Jesus veio para servir aos outros. Enquanto alguns queriam glória para si, Cristo queria a atenção para Deus. E esse tem sido, infelizmente, o motivo de muita divisão em muitas igrejas. Quando as pessoas querem dividir a glória com Deus. Que toda glória, que todo louvor, que toda honra seja dado a Ele. E eu quero terminar esse estudo te fazendo uma pergunta. A quem você está dando glória? A quem você está dando glória? Ao diabo? Que está batendo palma para esse coração duro, que deixou a mágoa entrar, que deixou a discórdia entrar, que deixou a pinima entrar, que através disso está causando divisão? A gente está dando glória para o diabo? Ou estamos dando glória para Deus?
Quer ver quando você não consegue conviver com uma pessoa na igreja, com outra pessoa na igreja? Porque você se acha melhor que a outra pessoa, apesar ela errou, de quanto ela errou. Se ela errou, eu sou melhor do que ela. E se eu não consigo conviver com ela, é porque eu sou melhor do que ela. É isso que a pessoa quer dizer. Se você não está conseguindo conviver com uma pessoa, é porque a glória não está sendo para Deus. Para quem você está dando glória? Paulo dá aqui para nós o exemplo máximo da pessoa máxima de Cristo. E tudo que ele passou, para que eu e você também não tenhamos desculpa de dizer: eu não posso tolerar isso, eu não posso suportar aquilo, eu não consigo conviver com Beltrano, com Ciclano, com Fulano. Nós não podemos dizer isso. Porque Paulo nos deu o exemplo de Cristo, que suportou tudo, se humilhou, mas Deus o exaltou. Então nós não podemos dar desculpas e falar: eu não aceito essa pessoa, eu não tolero, eu não suporto. Eu não vou ser motivo de divisão na igreja. Porque se Cristo se humilhou, se Cristo teve humildade, se Cristo obedeceu, se Cristo serviu, se submeteu, Ele nos deixou um grande exemplo. Irmãos, que Deus nos ajude a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, obedeceu, que foi humilde, que se submeteu, que se esvaziou. E o resultado foi que Deus o exaltou. Pense nisso nessa noite. E vamos juntos edificar uma igreja que reflita a glória de Cristo. Nos nossos relacionamentos, nos nossos laços fraternos de amor, de paciência, de suportar uns aos outros, mas com a alegria de Cristo. Que Cristo seja o nosso maior exemplo. Em seu lugar, o que faria Jesus? Nessa situação, como nosso mestre agiria? Com certeza ele não descartaria ninguém. Ele amaria a todos e daria a chance enquanto todos quisessem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ser como Jesus. Vamos orar nesse momento? Peça ao Senhor nesse momento que quebrante o seu coração e que nós possamos confiar totalmente na sua vontade, na sua soberania e no seu poder. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter estado aqui até agora comigo nesse estudo. E segunda-feira a gente volta. Vamos orar? Pai, que exemplo glorioso nós temos em Cristo. Senhor, como essas verdades da sua palavra, esses versículos falaram ao nosso coração. Porque nos colocou diante da realidade de quem somos. Nos colocou diante da realidade de quem Tu és. E nos colocou diante da realidade de quem é o nosso próximo. E também nos colocou diante da responsabilidade de sermos um reflexo de Cristo nessa terra. De não sermos causa de tropeço para a sua obra, nem de divisão, mas que possamos ser instrumentos de reconciliação, de paz e de justiça. Que possamos nos curvar diante do Teu senhorio, que o Senhor seja verdadeiramente, de fato, o Senhor da nossa vida. Que a nossa vida não seja controlada por nada nesse mundo, a não ser o Senhor. Obrigado por essas verdades, obrigado por essas palavras, Senhor, que vem direto do Teu trono para os nossos corações. Se porventura alguém aqui que está me ouvindo, Pai, ainda não entregou a sua vida para Ti, ou ainda não se rendeu totalmente ao Senhor, essa pessoa faça isso nessa noite. Que ela dobre o seu joelho, que ela confesse com o seu coração que o Senhor é o Senhor da sua vida. Obrigado porque eu sei que é o Senhor que nos exalta. E a nossa parte é nos humilhar diante de Ti. Obrigado, Jesus, pelo Seu exemplo. Obrigado, Jesus,
porque queremos seguir os seus passos. E que assim seja para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. E você que chegou no finalzinho desse estudo, quero te encorajar a ir lá no IGTV do Instagram, que esse vídeo vai ficar guardado lá, e assista o vídeo de hoje, que tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Até segunda-feira, se Deus quiser, às 18 horas da noite, aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e vamos dar continuidade ao estudo de Filipenses. Deus abençoe sua vida, bom final de semana para todos, e até a segunda-feira, se Deus quiser. E feliz Dia dos Namorados para os casais e para todos os namorados aqui que estão me ouvindo. Deus abençoe, beijo, tchau, tchau.